Olá pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Nós estamos começando aqui pelo nosso canal Revelar mais um estudo e hoje com o Evangelho de João. Você que já nos acompanha sabe que esses estudos aconteciam a cada primeiro domingo de cada mês no Grupo Espírita Raio de Luz. Em face da pandemia, nós suspendemos essas atividades, mas nós não vamos deixar você sem o conteúdo dos nossos estudos. E aqui a gente utiliza várias fontes. Eu quero pedir a você que já de início curta, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Por favor, se não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito, torne-se um apoiador e nos ajude a espalhar o bem e a paz na terra. Como você se recorda, nós terminamos o capítulo 4 do Evangelho de João e agora vamos começar no capítulo 5, versículos 1 a 18. E o assunto é a cura do enfermo no tanque de Betsaida. Ora, vários nomes a esse respeito, alguns vão usar de uma maneira, outros vão usar de outra. Nos importa aqui extrair a consequência moral do ensino, através do Espiritismo, completando aquilo que faltava no ensino de Jesus, que não ficou bem compreendido, tirando as alegorias, buscando nos fortalecer com as informações da primeira revelação, estudando a segunda revelação, sempre à luz da terceira revelação, que significa fé raciocinada, bom senso, lógica e razão. Hoje nós vamos então compartilhar aqui uma gama de conteúdo. Você sabe que esse vídeo aqui, ele fica um pouquinho mais longo, porque a gente tenta dar um fecho para o capítulo, para não perder a sequência. Então você já vai nos acompanhando que esse versículo vai falar que aconteceram umas coisas anteriores e em seguida, após essas coisas que aconteceram, havia uma festa de judeus e Jesus então subiu a Jerusalém. Ali ele vai chegar perto de um lugar, próximo a um lugar. Esse lugar chama-se Porta das Ovelhas. Na Porta das Ovelhas havia ali um tanque com 5 piscinas e que era utilizado para as pessoas banharem nestas águas, que quando elas eram movidas, tem toda uma história em torno disso, e esperavam então que ali ocorressem os chamados milagres. Muitos enfermos, muitos coxos, cegos, enfim, uma infinidade de pessoas de variadas idades e de também enfermidades, que ali ficavam esperando esse momento em que, segundo a cultura, descia um anjo e que proporcionava a cura para aqueles que chegassem primeiro. Parecia que era uma corrida de 100 metros, né? E que ali, então, o primeiro que chegasse era curado. Nesse local tinha um homem, havia 38 anos que ele estava enfermo, ele era todo atrofiado. Jesus então chega próximo a ele e vai curá-lo. Faz a pergunta: queres tornar-te são? Ele, ao contrário de responder que quer ou que não quer, ele diz da dificuldade que ele tem e ele vai dizer: não tem ninguém que jogue ele para que ele então possa experimentar ser o primeiro naquele momento em que a água é agitada. Ele diz assim: quando eu vou por meu esforço próprio, o outro chega antes de mim. Jesus, então, tranquilamente, determina a ele: levanta-te, toma o teu catre e anda. O homem fica logo são, pega o seu leito, o catre, né, e vai andar. O problema é que aquele dia era sábado. E sábado você já sabe que era proibido pela cultura judaica da época, pela lei mosaica, de se fazer qualquer coisa. Então, os doutores ali, os sacerdotes, já chegaram para esse enfermo, não se preocuparam com a questão da cura e dizendo a ele que ele não poderia levar o seu catre, porque aquele dia não era um dia onde houvesse possibilidade dele fazer esse transporte, porque eles consideravam um trabalho. Mas ele foi curado e essa é a ideia efetiva. Ele é questionado por que ele está carregando o catre, sendo que é proibido. Ele vai dizer que alguém que o curou mandou ele pegar o catre e ir embora, ele está obedecendo. Eles perguntam então quem é esse homem.
Ele não consegue informar de primeiro momento, porque Jesus havia se retirado. Parece então que ele não tinha relacionamento com Jesus, não conhecia Jesus. Muito provavelmente nem as mensagens que Jesus estava propagando por ali. Então, depois disso, em alguns momentos, não se sabe quanto tempo, Jesus o encontra no templo e lá Jesus vai verificar algo no mínimo inusitado. Constata: eis que te tornaste são. Ora, Jesus não determinou a esse espírito, né, que levantasse ali do chão, pegasse o catre, andasse e etc. Foi só isso. Agora Jesus encontra ele no templo. E lá no templo, Jesus vai dizer a ele para não pecar mais, para que não aconteça a ele algo pior. Não se sabe o que ele fazia no templo, podemos especular, não se sabe. O homem vai embora, mas antes vai lá nos sacerdotes e anuncia: olha, foi Jesus, viu? Vocês falaram aí que eu estava pegando o catre, não pode, tal. Quem mandou foi Jesus. E conta. Os judeus, então, em razão dessa, claro, e de outras questões também, já, né, começam a perseguir Jesus, e por mais esta cura no sábado, eles passam a mais ainda perseguir Jesus. Jesus, perguntado, ele vai dizer: Deus também trabalha, ou seja, meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. Havia ali uma questão de compreensão dessa questão do sábado. Por causa disso, os judeus então agora querem matá-lo. Estava perseguindo. Aí, poxa, peraí, que negócio é esse de falar que seu pai? Como assim Deus é seu pai? Você é filho de Deus? Então, por causa disso, já quer matá-lo. Porque além dele quebrar o sábado, né, que é trabalhar no sábado, está infringindo uma lei, ele então falava que Deus, ele afirmava Deus como próprio Pai, né, fazendo-se a si mesmo igual a Deus, segundo o entendimento dos judeus, né? Os judeus é que estavam dizendo isso. Agora, na nossa opinião, Jesus não se fazia igual ao Pai é impossível. Ele se fazia como filho desse Pai, que tem conotações bem distintas. Aqui nós buscamos, para esse texto, pessoal, palavras-chave. E você sabe que é preciso nos entendermos quanto às palavras. Então, aqui nesse texto, que eu fui buscar na obra de Haroldo Dutra, uma tradução, está sendo usado algumas palavras, né? Deitar, enfermos, atrofiado, tendo sua doença, um homem, tomar, anunciar, quebrar. Então é importante que a gente comece por aí. Deitar é sentido de posto, colocado. Então, quando falar assim, fulano foi deitado em tal lugar, uma coisa foi deitada em tal lugar, ali vai dizer que a coisa foi colocada, depositada. Então, os enfermos, né, é o quê? Enfermos é um doente fisicamente, uma pessoa que está fraca fisicamente. Então, quando tem alguém fraco fisicamente, ele é chamado de enfermo. O enfermo que é atrofiado, então ele tem a fraqueza física e, concomitantemente, ele tem o seu músculo ressequido, murcho ou atrofiado. Tendo sua doença é uma expressão idiomática, não é que tendo sua doença. Então eu tenho a minha, você tem a sua. Não, ele se encontrava num estado físico de enfermidade. Um homem se refere ao ser humano, uma pessoa. Então, de fato, nós estamos com um espírito encarnado. Tomar, ou seja, quando ele toma o leito, né? Tomar o leito. Então, ele ergueu com as mãos, ele levantou esse objeto e o desejo dele era transportar. Então, por isso que você vai entender que os judeus estão entendendo aquilo como um trabalho. Um trabalho era proibido no sábado, conforme a Torá, interpretada pela tradição milenar dos hebreus, fazer isso. Então, podia até ir embora, né? Mas ele não podia tomar o seu catre e levar. Provavelmente, se o sábado não pode trabalhar, eles devem ter sido deixados ali num dia anterior, né? Para serem buscados, já que não conseguiam se transportar por si mesmos, por outrem, ficar ali aguardando, né?
A palavra anunciar significa relatar, expor, ensinar. Então, quando diz assim, anunciou para os sacerdotes, ele relatou o caso, nessa ideia aí de que ele foi lá e narrou, relatou que seria Jesus, quem teria feito ali o que vai se entender por milagre, quem mandou ele pegar o catre, quem mandou ele sair dali. Quebrar é no sentido de desligar, de romper. Então, quando você buscou lá a expressão quebrar o sábado, é no sentido de descumprir a regra, né? Então, ele quebrou a tradição ali, ele foi contra o que era a lei mosaica. Então, ele se desliga da lei mosaica. Nós buscamos algumas curiosidades e esta se encontra na Bíblia de Jerusalém. A gente vai deixando as imagens aí para você ter noção da fonte que a gente pesquisou. Então, existem algumas curiosidades tratando de escavações arqueológicas que demonstram de fato a existência de duas piscinas maiores, outras menores, nesse lugar, atestando a presença de um santuário pagão de cura. Então, olha que interessante, né? Não se importava com a ideia de buscarem-se a cura, a questão ali mais voltada a crenças, né? Em Deus ou em deuses. E, portanto, atesta arqueologicamente a presença de um lugar ali naquela localidade de santuário pagão de cura. Enquanto os deuses do paganismo só curavam o corpo, que é o caso, então, veja, a pessoa está esperando que ali a água seja movida, a lenda dizia que seria um anjo, e a pessoa ficaria sã do físico. Então, os deuses pagãos curavam o corpo. E o questionamento ali, por isso que não se falava na questão da cura. Para eles era uma coisa natural. Não havia nenhum questionamento, né, de algum aspecto voltado à dúvida acerca desse milagre, entre aspas. Jesus, neste caso aí, você vai perceber que ele cura o homem completo, o ser humano completo. Então ele cura físico e espírito. Porque a preocupação dele vá, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. A leitura desse texto trata de uma piscina onde vinha um anjo, se lavava ali naquele local e julgou-se muito estranha a ideia de um anjo que se lava numa piscina. Mas essa é a leitura primitiva do texto. O anjo vinha se lavar. Então era por isso que, muito provavelmente, se o anjo está ali se lavando, ele vai mover essas águas. A menção anjo do Senhor poderia ter como finalidade transformar a presença desse santuário pagão que nós vimos como objeto das escavações arqueológicas, era uma forma de que os judeus fizessem com que o local ali ficasse judaizado, né? Então levasse a crença para a doutrina judaica. E aí é por isso que tem toda essa questão de no sábado não pode se fazer isso, não pode fazer aquilo, e por aí vai. Então você perceba ali que são curiosidades. As escavações vão atestar a existência do lugar, os pagãos tinham realmente as divindades que curavam o corpo, o texto mostra Jesus curando fisicamente e também espiritualmente. Vamos falar de perdão de pecados, entre aspas, e ali consta uma leitura primitiva desse texto, tá? Anteriormente tinha essa ideia a respeito do anjo. Transformar anjo do Senhor seria levar para o judaísmo. Deus é um, então ele criou todas as coisas, os demais são todos de Deus. Então esse anjo seria do Senhor, Senhor no caso Deus. Vamos lá, agora o texto. No texto você vai perceber duas situações, e aqui a fonte é lá na Bíblia do Peregrino. Você vai verificar que ele tem um desafio
e também tem uma repreensão. Jesus, ao questionar o doente, ele pergunta assim para ele: queres curar-te? Então a primeira ideia é assim: você quer de fato ficar curado? Está desafiando ele. Por outro lado queres curar-te? Então ele está colocando essa ideia de cura para o enfermo. Então é uma espécie de repreensão. Você vai fazer algo para conseguir essa cura? Olha o Espiritismo nos ensinando que somos nós que promovemos a autocura, né? Nós temos o autoconhecimento, o auto-perdão. A gente então levanta a nossa autoestima e a gente propõe a autorreforma para que a gente promova a autocura. Cura do quê, né, gente? Jesus então quer que esse doente mude sentimento e pensamento. Ele ali está há 38 anos. Qual a esperança? Nenhuma, zero. Ele chegou ali, qual a resposta? Tem ninguém que me joga lá. Então ele já nem se esforça, porque ele sabe da dificuldade que tem. Provavelmente ele vai ali para ficar assistindo. Sai de um ponto, vai para outro, porque alguém o leva, e ele acredita que ali também precisaria de alguém que o ficasse esperando e o jogasse. Aí Jesus vai dizer assim: ninguém, por mais que esteja na sua condição, não pode mover-se. Mover-se nem é no sentido físico, é fazer algo por si mesmo para mudar. Então a primeira coisa que ele precisa é mudar da desesperança para a esperança. Ele está resignado, praticamente está esperando o quê? A morte chegar. E o que Jesus quer dele? Que ele tenha esperança e vontade de viver. É lógico que Jesus está sempre falando de uma vida eterna, de uma vontade intrínseca do Espírito. É sempre bom entender que Jesus coloca sempre uma ideia implícita de vida futura, inclusive da reencarnação, conforme nós perceberemos aqui. O que vai abranger essa ideia de Jesus dizer assim, curar-te? Ela ultrapassa a mera saúde corporal. Mais que isso, apenas a saúde física. O enfermo vem dar uma desculpa. E fala assim, mas não tem como eu me curar, ninguém vai me ajudar, né? Não é uma verdadeira desgraça isso? Não é um coitadinho mesmo, não tem como, ninguém ajuda, não pode, está atrofiado, não tem o que fazer. Lá nesses dois comentários bíblicos, nós vamos encontrar informações sobre o santuário, sobre a situação em que vivia o mundo antigo. E além desse, na Porta das Ovelhas, havia vários santuários de cura espalhados por todas aquelas localidades do mundo antigo. As divindades comuns ali, populares, né, eram Asclépio e outras que eram famosas em razão do poder de cura. Claro, essas pessoas que eram enfermas fisicamente buscavam ir para esses locais tentando uma possibilidade. Mas a maioria dos santuários, elas exigiam que aquele que buscasse a cura, né, o suplicante, ele se purificasse numa fonte. Então, várias piscinas. Então, havia o ritual exterior, precisava passar por ali, se purificava numa fonte anexa ou numa outra fonte de água de qualquer lugar, mas ele precisava passar por um ritual de purificação. E o que nós vamos então compreender disso? Jesus, a abstrair-se de tudo aquilo, de rito, de sábado, de tomar banho, etc., ele pergunta, você quer ou não quer? Você quer mudar de vida? Você deseja? Você tem força, tem foco, tem fé? Você tem vontade? Então a primeira coisa que Jesus faz é despertar a vontade nessa criatura.
E ele passa por cima desses santuários para que aqueles espíritos na infância espiritual possam amadurecer e compreender um pouco mais. Então ele está além de fato. A gente já sabe que Jesus é um espírito em relação a todos nós, muito mais amadurecido, já chegando ao ápice, né, daquilo que nós podemos almejar. E, óbvio, para ele a evolução também é eterna, ininterrupta, então ele está sempre adquirindo mais conhecimento, mais e mais. Ele mostra, por esses atos, por essas curas, pelos seus ensinos, mas por essa passagem, que ele está muito acima dos santuários do seu tempo. E aí nós vamos encontrar alguns pontos importantes, né? Porque falou de uma festa, e não fala qual festa. Ali o que nós vamos saber é que é uma festa da tradição judaica. E a questão posta por esses comentários é que seria a questão central Jesus estar curando no sábado. Outro ponto importante é que o tanque sagrado eram característicos dos cultos gregos, do culto a Asclépio, conforme eu disse, por isso que era um santuário pagão, por isso que essas pessoas estavam lá, e que os judeus falavam do anjo do Senhor para judaizar o lugar e ir apagando essas tradições daquele mundo antigo relacionado com os deuses pagãos. O povo não sabia, eles não têm conhecimento, eles não sabiam da contradição religiosa. Então eu sou judeu, mas eu tenho uma enfermidade, eu vou lá para me curar. Quem de fato tem conhecimento acerca das tradições, da lei, do que tratava as leis, eram os doutores da lei. Eles é que de fato iam para ler, para explicar. Então eles detinham o poder, né, civil, religioso ou temporal, né? Enfim, o povo tinha muito pouco conhecimento e a maioria ignorava essas contradições entre aquela ideia característica do culto grego com aquelas questões religiosas dos judeus, né? Tudo isso, as contradições, quem poderia entender apenas aqueles líderes espirituais que de fato tinham o conhecimento adequado para tratar do tema. O tempo de duração da doença desse homem que havia 38 anos estava enfermo é preciso ser muito considerado, porque 38 anos é praticamente a idade e o tempo em que as pessoas viviam, medianamente falando, né? Uma idade média entre 40, 50, 30 a 50, 38 já era a idade em que as pessoas já começavam a ser consideradas, inclusive, ancião, né? E tempo de vida. E esse tempo, se você ir para a história, está relacionado com o tempo que Israel peregrinou no deserto, os 40 anos. Então tem várias passagens que precisam ser conciliadas, né? Nós temos um período que Jesus fica 40 dias no deserto, fala sobre uma questão de tentação e etc. Nós temos 400 anos de escravidão do povo hebreu. Nós vamos ter 40 anos peregrinando pelo deserto. Então o número ali para a cultura judaica tem muito a ver, e é por isso que se relaciona. Quem já estava acostumado com os ensinamentos, com as passagens e com essas histórias, conseguem fazer a conciliação. Hoje, no século XXI, a gente tem um pouco de dificuldade, é por isso que a gente está falando para você aqui, né, que esse tempo que Israel peregrinou no deserto é aproximadamente o enfermo, né? Então tem uma ideia, será ali, que está falando que Jesus então é de fato o Messias da cultura daquele povo de Israel, então ele vem de fato colocar eles de novo no caminho para poder acertar o alvo. A Israel estaria sendo a representação da humanidade terrestre,
e Jesus então sendo o seu modelo e guia. E a enfermidade ali seria uma ideia de que nós temos as imperfeições das quais nós precisamos burilá-las. Então o tempo da doença fica mencionado inclusive para enfatizar também o poder de cura, sem aquela periferia de purificação, de ser sábado, de ter que passar na água, esperar o anjo e daí afora. Mais pontos importantes para vocês lembra daquela questão da mulher samaritana? Jesus falou que trazia água viva, que saciaria a sede, uma sede eterna, né? Eternamente, a todos os sedentos. Claro que ele não falava de uma água física, né? Mas é o seu evangelho, que então vai saciar todos nós para a eternidade. Nessa passagem, não tem uma água ungida, não tem água, como a gente acabou de dizer, não tem periferia. É Jesus de fato que vai agir sobre a saúde do homem. Lá naquele tempo de Jesus, a lei judaica proibia o trabalho no sábado, conforme a gente já falou. E também eram proibidas de cura nos sábados. Ou seja, por exemplo, médicos não poderiam fazer cura no sábado, né? Jesus atuando em nome de Deus, operando um milagre e não cura médica, seria irrelevante. Por isso que eles vão falar do trabalho que o enfermo, agora curado, fez, mas que eles não viam nenhum problema porque Jesus não é médico. Sua cura está relacionada com crença, com religião e com fé. Mas se fosse um médico, por exemplo, a pessoa ela não poderia receber o trabalho do médico naquela oportunidade por conta de não se quebrar o sábado. As autoridades invocariam a analogia, concluindo que a cura de Jesus é semelhante à cura médica. Não foi o caso, né? Vamos aqui então lembrar que sofrimento na Bíblia é geralmente relacionado à pena por pecados. Então veja, quando Jesus fala vai, não peques mais, ele está repetindo a tradição que vai constar do Velho, do Antigo Testamento. Você vai encontrar em 1 Reis, 2 Reis, em Crônicas, né? Então você vai encontrar ali a ideia de a pena está relacionada a pecados cometidos. E não peques é uma advertência de juízo de consequências mais graves. Qual que é o comportamento do doente, né? Ele se coloca ao lado dos adversários de Jesus, traindo. Aí aqui eu quero abrir um parêntese. São interpretações e vocês vão perceber que esse comentário bíblico analisa dessa forma, outros vão analisar diferente. Aqui se analisa que depois de receber o beneplácito, o benefício ali, ele se coloca do lado dos adversários de Jesus, traindo, né? Porque não apenas houve uma cura no sábado, mas também uma traição no sábado. E aí eu repito, tem interpretação diferente. Um raciocínio lógico. Não havia dúvida de que Deus sustenta a criação e todo o mundo no sábado. Por analogia disso, Jesus raciocina que não tem problema nenhum promover a cura no sábado. E os judeus vão dizer que a prerrogativa de trabalhar no sábado é unicamente de Deus e o ato de Jesus soa como blasfêmia. É por isso que eles vão dizer que ele está se colocando igual a Deus. Tá certo? É por esse motivo aqui que lá atrás eu disse. Só que Jesus chama Deus de Pai, coloca ele como nosso Pai e ele age como filho. Mas eles vão dizer o seguinte: não, a prerrogativa de trabalhar no sábado é de Deus. Só Deus. Porque ele está sustentando toda a obra da criação. Então Jesus utiliza essa analogia e vai dizer que também vai trabalhar. Mas eles não aceitam. Eles entendem que é uma blasfêmia. Num outro comentário, nós vamos verificar que o nome do lugar, que é um nome em hebraico, né, que é Bet Eshadá, lugar do derramamento, que é transliterado por Betesda. Então tem o Betsaida, Betsata e o Betesda.
No rolo de Qumran, que é um rolo de cobre que foi encontrado, você vai encontrar a palavra Bet Esadatim, Datim, o lugar dos dois derramamentos. Ali, uma multidão de aflitos de todos os tipos esperava a oportunidade de cura. Essa informação está lá no rolo de Qumran. Sobre o tanque duplo, né? Aqui também tem uma questão sobre o tanque duplo. Nós temos a questão do anjo, que reproduz a crença popular, né? Ou também nós podemos recordar que havia também uma crença nas propriedades terapêuticas da água. Mas como eles criam em divindades, traz a ideia da informação sobre o anjo em razão de que se a água cura, eu preciso arrumar uma causa para isso, né? A causa então seria o anjo. A água se movimentava. Ora, quem movimenta? Né? Quando a água se movimentava, uma vez ou outra no tanque, a questão do milagre é que importava em que alguém entrasse nesse lugar, porque ele extrairia vantagem dessa atitude, nessa ocasião da água movimentada. Por isso que todos ficavam ali aguardando. Nós vamos ter as alegorias da interpretação. O enfermo tem 38 anos, os israelitas ficaram no deserto por aproximadamente 40 anos, 38, 40 anos. Nós temos a informação em Deuteronômio, capítulo 2, 14. O que o homem representa? Ele representa aquele Israel frustrado, uma nação frustrada que se esforçou e não chegou à chamada terra prometida. Fica no deserto aquele tempo todo, fica na escravidão, está aguardando o Messias, esforça, mas não alcança, né? Então, atrofia, resseca, aceita e fica desesperançado. Então nós vamos perceber o povo de Israel por um período que não tinha mais esperança. O tanque é a chance remota de cura. Chance remota. Então havia algumas coisas ali que eles ficavam aguardando. Por exemplo, os holocaustos, os ritos exteriores, seria mais ou menos relacionado com isso, significando uma chance remota de cura. A palavra do Cristo, ela é diferente de tudo isso, ela é eficaz. Esse lugar citado do tanque duplo e etc., está em conformidade com o profeta Isaías, capítulo 35, versículos 5 e 6. A resposta do enfermo para Jesus está em conformidade com a profecia de Isaías, no capítulo 63, 5, versículo 5, e também em Lamentações, capítulo 1, versículo 7. É só ir lá e dar uma lida. Então é muito interessante verificar essas fontes e essas informações para poder extrair a consequência moral, né? Então está relacionando primeira revelação, segunda revelação, e nós vamos analisar aqui à luz da doutrina espírita a terceira revelação. Portanto, é importante abeberar-se dessa fonte de informações aí, para que a gente possa tirar mesmo, extrair essa consequência moral para a nossa reforma interior individual. A ideia é sempre essa, né? Será que o doente quer ser curado? Então, essa pergunta de Jesus, né? Será que o cego quer enxergar? Que o atrofiado quer andar? Porque tudo isso vai importar em ônus. Você tem o bônus, mas tem o ônus. Atrai responsabilidades. Jesus proporciona a cura, mas ele nunca substitui a sua vontade. Então toda vez que você levar alguma coisa para Jesus, lembre-se primeiro de tudo, antes de tudo, precisa levar a vontade. Ele não substitui a sua vontade. Você precisa querer. Ao que parece, considerando as propriedades terapêuticas daquela água, não havia falta de vontade daquele enfermo. Ele chegou lá. Mas talvez
faltaria oportunidade. Tá vendo que já é uma ideia de interpretação diferente aqui também? É porque ele diz assim, ninguém me ajuda. Mas talvez a sua desesperança, como foi falado ali, não seria tão grave quanto nós imaginávamos naquelas primeiras informações, porque aqui nós já vamos pegando uma ideia, mas ele está lá. Ele está lá. Será que às vezes ele está esperando que alguém pegue ele, jogue lá, e de repente, como ele não conhecia Jesus, ele está dizendo ali, né, justamente para comover, talvez, Jesus se apiedar e, não, eu vou te ajudar aqui, né? Não conhecia o mestre? Pode ser, não pode? E a acusação de quebrar o sábado, né? O enfermo fala o seguinte, eu agi por ordem de Jesus. E ao que me consta, ele tem autoridade, ué. Eu era doente, 38 anos, ele chega aqui e fala, levanta e anda, pega teu leito e anda. Eu catei o negócio e fui embora, acreditei nele, eu vou obedecer. Porque muito provavelmente para eu obter a cura, essas seriam as ações precedentes. Então, erguer o leito na cabeça do enfermo pode, estamos aqui estudando, né, pessoal? Pode ser que era, de fato, a resposta ou a condição para ser curado. E indicar Jesus é dizendo assim, tem alguém superior ao tanque e ao anjo que vocês falam ali, viu? Porque ele não precisa de nada disso. Ele opera a cura com uma autoridade especial. Para mim, então, obedecer a ele é mais normal do que obedecer a vocês e a ideia de vocês com essa história de sábado. Porque enquanto eu estou aqui, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro, ou faz isso, faz aquilo e aquilo outro, eu estou aqui há 38 anos enfermo. E Jesus, para Jesus, sábado não é obstáculo, é oportunidade, é bênção, não é peso. Então, como é a maneira mais digna para Jesus de guardar o sábado? Realizando o propósito de Deus, que é amando o próximo, aliviando as dores do outro, do aflito, recebendo no seu seio o aflito. Então a cura alivia o outro. Você veja que Jesus não promove nenhum ato para se livrar daquele ataque físico sofrido pelos judeus, pelo seu próprio povo, onde ele promoveu tantas e tantas curas como essa que a gente está falando aqui. Deixou tantos ensinamentos. Se a gente fosse abstrair das curas, porque nós podemos discutir essa questão do milagre, só o ensinamento. Mas ele foi morto. E ele fazia as coisas para os outros, né? Os seus atos não seriam exceções à proibição de trabalhar no sábado. Mas, pelo contrário, nós devemos repetir esse modelo, esse guia. E no sábado, que deve representar todos os dias para cada um de nós, segundo as suas possibilidades, são os dias que nós devemos empenhar em favor do próximo. Então, enquanto eles tiravam um dia da semana para não fazer nada, inclusive o bem, Jesus, ao contrário, ele fazia o bem todos os dias e também no sábado. Olha a questão da enfermidade. Qual que é o motivo da enfermidade? Jesus esclarece para ele que é resultado de pecado. Está em consonância com a tradição, conforme a gente mostrou aqui. E ele vai esclarecer. Cuidado, vigia para não repetir. Por quê? Porque, gente, hábito condicionado. Você começa a fazer o regime e alguém deixa ali um doce perto de você. Não é por maldade. Mas de repente você come o doce e você lembra, você fala, putz, eu estava no regime, quebrei. Porque automaticamente você promove o ato, que é um hábito condicionado. O descondicionamento é muito dificultoso. Então ele está falando assim, tem cuidado, vigia, para não repetir. Para não repetir aquele ato ou hábito condicionado, né? Ou se manter naquela ideia. Às vezes a gente se mantém na ideia. O Espiritismo chama isso de lei de causa e efeito, viu, gente? Então, o erro produz uma consequência. Nunca em sentido de castigo nem de recompensa, que fique bem claro. Nesse estudo aqui, nós estamos aprendendo o que com Jesus?
que para receber a cura de uma enfermidade real, ele precisou partir da sua vontade. E sem a vontade não tem autonomia. Por isso que toda escolha que você faz é à medida que você sabe escolher. Não existe escolha daquilo que você desconhece. Eu não tenho condição de escolher algo que o Espírito puro vai escolher. Sabe por quê? Porque eu não tenho conhecimento dele, não experimentei as mesmas coisas. Eu tenho que ficar aqui no meu tamanhinho. Posso medi-lo com a minha reguinha. O enfermo, toda a humanidade, interpretando à luz do Espiritismo, buscando Emmanuel na obra em que ele comenta os evangelhos. E aí nós estamos traindo o fundo, não nos preocupamos com a forma e nem com o versículo ali isolado. Aqui nós estamos buscando o fundo para interpretar à luz do Espiritismo. Então quem é o enfermo? Toda a humanidade. Humanidade infeliz, conformada, presta atenção, zona de conforto, imperfeito, mas conforma com a imperfeição, né? Embala a imperfeição, mente corrompida e coração cansado. É mais ou menos assim. Quais são as paixões? Egoísmo, orgulho, inveja, ciúme, cobiça, vaidade. Qual que é o leito que nós estamos presos? No da infelicidade, mas a gente nem enxerga porque a gente é infeliz, mas é conformado. E essa conformidade não nos permite mudar pensamento e sentimento para que a gente esclareça a nossa mente, reavive o nosso sentimento e corrija as nossas imperfeições. Qual que é a ação de Jesus? Jesus, no meio de todos ali, ele foi empático, simpático. Ele se colocou ao lado do enfermo, mas ele também foi empático. Ele entrou dentro do problema daquele enfermo há 38 anos. Ele é tolerante, mas não é uma tolerância desconstrutiva, porque a gente é tolerante às vezes com as imperfeições alheias e a gente não as ajuda que elas se corrijam. Então ele colocou-se ao lado simpático, né? O sim aí, colocar ao lado, com sentimento. Então ele está do lado do problema. Ele tem compaixão, e é por isso que eu falo que ele é empático, né? Porque ele entra no problema, mas ele tolera. Porque ele poderia dizer, não, então não tem ninguém, não. Então tá, então eu vou embora. Mas ele quis mostrar a esse doente que não há necessidade do outro. Que é preciso primeiro ter o seu querer, a sua vontade. Ele perguntou assim, você tá aí por quê? Se fosse a gente, não está conversando com o enfermo até hoje. E não tinha agido da mesma maneira de Jesus. Porque a gente queria saber tudo. Se ele contasse aquela encarnação todinha, a gente queria saber as anteriores. Todas elas. Mas ele não perguntou para o enfermo qual a causa das aflições. Ele compreendeu os problemas e as lutas daquele indivíduo. Negou assistência? De jeito maneira. Aquela imperfeição, segundo a tradição, demonstrava o quê? Pecador. Estou dizendo que a pessoa com problema físico é pecadora, não. Estou dizendo que naquela tradição era pecador, Antigo Testamento. Então, ele nega assistência para esse que, entre aspas, seria um não merecedor de concessão de Deus. Não, ele auxilia e cura. E cura sem banho, sem água, sem pôr a mão. Só pergunta assim, você quer ficar curado? Aí o outro nem falou assim, quero. Ele colocou um obstáculo. Mas não tem ninguém que me joga lá na água, porque ele não entendeu o que Jesus estava falando. Jesus perguntou assim, você quer ficar curado da sua enfermidade? Da sua doença? Você quer ficar curado? Ele relacionou que seria com o lugar que ele estava, né? Eu estou numa piscina, aqui nessa piscina faz cura, tem uma lenda, o cara está conversando comigo, logo então é desse assunto. Não, Jesus estava falando de algo muito além. Mas entendeu o enfermo e o seu raciocínio. Porque o nosso problema é de entender a fala do outro. A gente quer que o outro entenda a nossa fala.
Mas Jesus falou uma coisa diferente, o enfermo não entendeu, respondeu e Jesus prosseguiu na conversa, porque aquela resposta ficou periférica. Ele queria, Jesus entendeu que queria sim, só não tinha ninguém que jogasse lá, mas ele quer. Então ele tomou essa resposta como quero e ele auxiliou e curou. Qual que é a recomendação? Vai, mas não seja um reincidente no erro, para que não aconteça coisa pior. E aí você tem que abstrair do corpo ressequido, murcho. Você tem que abstrair disso. É que eu tendo conhecimento de um erro, eu tendo a ideia de que eu tenho ações que eu possa cometer para reparação. Então, eu já detectei, chegou a notícia para mim, a informação de que se trata de uma consequência de um erro. Então agora eu tenho conhecimento do erro. A informação foi processada, eu tenho conhecimento, logo eu já tenho uma informação que os outros não possuem. Pode acontecer pior? Pode, porque aí você tem conhecimento. E aí você vai agir, se foi com culpa, porque cometeu algum erro, agora sabendo que é erro e da onde provém o erro, se fizer de novo, o que vai acontecer? Dolo, má fé, querer o resultado. Então aí vai acontecer coisa pior mesmo, porque você experimenta a consequência. Jesus convoca ao trabalho. Jesus convoca ao trabalho. Você quer? Não precisa ter vontade. Como é que funciona essa cura? Jesus fala, levanta-te. E se o coxo ficasse deitadão lá? Então tem uma ação, levanta, sai da posição de conformidade, sai da posição que você está e muda de posição. Toma atitude. E agora? Agora pega todo o teu patrimônio e segue a jornada. Fé raciocinada. Reconhece as imperfeições e sabe sofrer as consequências dos próprios erros. Você então agora está caminhando em direção à luz. Trabalho e descanso. Trabalho é um dever. É um modo de enxergar a tarefa recebida. Atividade é diferente. É prazer em servir. É o modo de ver a tarefa recebida. Jesus e nós. Jesus ele não cessa de servir como Deus desde tempos que desconhecemos. E nós? A gente começou o nosso trabalho um dia desse. A gente começou ontem. Alguns, né? Jesus está trabalhando. E nós? Vale a pena continuar no esforço renovador? Se Deus trabalha, se Jesus trabalha, por que a gente vai desanimar no amparo àqueles que nós amamos, se a gente começou a servir ontem no terreno do esclarecimento? E anteontem a gente era aqueles que tinham mais ignorância do que temos hoje. Então, Jesus está há milênios trabalhando, Deus pela eternidade. Vamos fazer o nosso de cada dia. Agora tem um dado importante que eu quero compartilhar. Lá na Gênesis, no capítulo 15, os milagres do Evangelho, nos itens 21, 22 e 23, eu estou falando de uma edição nova, tradução do Carlos Embaçaí. O Kardec vai comentar essa passagem do paralítico na pia batismal, que significa a mesma coisa que nós estudamos até agora. Então ele isola todo o versículo, fala do encontro que Jesus tem com o enfermo já curado, que ficou. Então, de fato, ele teve a vontade. Jesus diz, queres curar-te? Ele responde, Jesus fala, levanta-te, toma teu leito e anda, e segue. Certo? Depois eles têm um encontro. Ou seja, Jesus não ficou observando se o enfermo iria fazer ou não. Ele deu a mensagem, ele deu a oportunidade e seguiu.
nós estamos, só para abrir um parênteses, nós estamos aproveitando as oportunidades? Ou a gente está esperando para ver se Jesus está aqui do nosso lado? Ele já deu o recado, o evangelho está aí. E nós? Estamos seguindo o evangelho? Voltando para a explicação de Kardec, ele extrai a consequência moral, ele trata da lei de causa e consequência, e ele vai dizer, por essas palavras, Jesus fez o enfermo entender que a sua doença era punição, que ele não se melhorasse, ou seja, punição, o que é? É uma repercussão dos próprios atos. Para que ele não, os atos não continuem repercutindo nele mesmo, é preciso que ele melhore. O que é melhorar? Então ele tem uma imperfeição que é inerente, ele vai corrigir a imperfeição. Os hábitos condicionados ele vai buscar descondicionar. Por isso a vigilância. Se não, ele pode ser novamente punido. Por quê? O ato vai repercutir. Ora, gente, vamos imaginar. Você tem uma bola presa na sua frente, segura por duas extremidades, e essas duas extremidades são elásticas. Então essa bola no meio que a pessoa usa para treinar o boxe, ela está à sua frente. Então você dá um soco ou movimenta essa bola, ela vem, bate pesadamente no seu nariz. E ela trinca seu nariz. O que vai acontecer se você fizer isso de novo e continuar no mesmo local? Vai quebrar seu nariz, vai sangrar muito, vai doer bastante. E com certeza pode acontecer coisa pior, né? Porque num dado momento você vai até desmaiar. E dependendo do jeito que você cair, você pode até morrer. Então é uma ideia, grosseiramente, mas para entender. Agora nós estamos falando do espírito. O espírito é um jornadeiro. Ele encarna, desencarna, ele reencarna, né? Ele é um jornadeiro. Então, os atos e as imperfeições, os atos novamente cometidos vão produzir os mesmos efeitos. Você quer alguma coisa diferente? Faça coisa diferente, né? E as suas punições, que tem a ver muito com a escolha, você quer reparar a imperfeição, você vai querer experimentar aquelas oportunidades que vão inibir certas ações suas. A gente não sabe que tipo de pecado, mas para esse espírito ter escolhido ficar inerte, pode ser que ele praticava alguma coisa com o seu próprio físico, né? Ali ele tem inteligência, ele se comunica, mas ele não anda, não caminha, nem nada, ele está paralítico, né? Enfim, então, tem alguma coisa a ver? Pode ser, pode ser. E aí, punição mais rigorosa, porque aí quando você está abstraído das sensações físicas, no plano espiritual você tem uma visão mais abrangente. Então aí você inclusive fala, não deu desse jeito, vamos ser mais rigoroso. Então Kardec vai dizer, essa doutrina é inteiramente de acordo com a que ensina o Espiritismo. Agora, nós trazendo aqui para a nossa finalização, vamos buscar os comentários de Kaibart Schutel em Parábolas e Ensinos de Jesus, em que ele vai informar, né? A humanidade, veja bem, só abre um parênteses, a gente vai lá ler a explicação dessa passagem, Parábolas e Ensinos de Jesus, comentados por Kaibart Schutel, e eu, estudando ali o Kaibart, depois de ter pesquisado nessa gama de informações aqui, fui colocando essas informações para dar um resumo e dar um fecho, para a gente fazer uma conclusão e refletir, extraindo a consequência moral. A humanidade é quem? É o rebanho. Está lá na porta das ovelhas, certo? Então, aquela humanidade é semelhante a um rebanho. Esse rebanho tenta chegar na porta destinada às ovelhas. Quem vai receber esse rebanho, as ovelhas, é o próprio Jesus. Essas ovelhas são quem? Ovelhas desgarradas, doentes, enfermas. Tá tendo uma ideia dos cegos, coxos e estropiados? Mas existem uma variedade de enfermidades. Tem as não aparentes. Só para ter uma ideia. Então aí a humanidade é o rebanho, chegou na porta das ovelhas, o pastor está recebendo-as na porta, ele então vai verificar as desgarradas, as doentes, as enfermas, e elas buscam o que com ele? Buscam
cura. Mas é uma cura material por meio do milagre? Não. A cura que Jesus oferece é uma do Espírito. Vá, não erre de novo, não cometa o mesmo equívoco, não continue voltando aos mesmos lugares que te permite se perder mais ainda, né? Não pratique os mesmos atos. Jesus fala, por exemplo, para fala assim, vá para sua casa, mas não entre na aldeia. É como se falasse para eu vir aqui para o meu bairro, mas que eu viesse para a minha casa sem entrar nesse bairro. Seria impossível quando você não retira o fundo da mensagem. Porque, nesse caso, e aqui aliando a esse conhecimento, é a casa mental. Então não adianta eu continuar nos mesmos hábitos condicionados, fazendo as mesmas coisas com as mesmas pessoas e não prosseguindo, não continuando a jornada, levantando, mudando posição, sentimento, pensamento, ação e prosseguir. Isso é evolução. Então, o que oferece Jesus no seu evangelho é cura. Cura não é no sentido chulo, não. É exemplo e oportunidade para que você, agindo diferente, tenha resultados diferentes. Por que é só um enfermo que mereceu a cura? Essa pergunta o Caibar faz e eu fiz o tempo todo. Eu falei assim, gente, mas nesse tantão de doente, por que ele pegou um só? E a água movida, ela poderia curar mais do que os males físicos? O que Jesus mostrava curando sem o auxílio da água, né? São 3 questões que eu achei show de bola, são as minhas. Eu trouxe o Caibar aqui porque achei que nós tivemos dúvidas semelhantes, né? O que é preciso para curar males da alma? Jesus está ensinando nessa passagem que primeiro você precisa de predisposição, vontade. E se relacionar direto com Deus. É por isso que não tem água. É por isso que ele também fala: queres curar-te? Ação do próprio. E aí ele fala: levanta-te, toma teu leito e anda. Muda sentimento, pensamento, trabalha e segue em frente, segue adiante. A cura ocorre com intermediários? Não. Deus não precisa de intermediários para agir em nenhum de nós. Basta nós nos relacionarmos diretamente. Jesus diz que isso é possível. É possível. O seu evangelho segundo João é Jesus nos possibilitando nos tornarmos filhos de Deus. O que é filho de Deus como expressão idiomática no hebraico? Divino. O filho da luz não é o iluminado? O filho de Deus é o divino. A cura ocorre por meio de atos concretos do enfermo. Levantar, recolher aquilo que ele pode levar, o seu patrimônio imortal da alma, que não vai fazer mal nenhum para ele, mas vigiar os próprios hábitos para não experimentar quedas mais dolorosas. A lição ela pode ser dividida em 2 partes, segundo o público para a qual é direcionada. Para a nossa reflexão, é ensinar que práticas exteriores, rituais, crendices não produzem resultados perpétuos e tornados patrimônio da alma. O que adianta guardar o sábado, por exemplo, mas a gente não seguir o caminho da benevolência, da indulgência e do perdão das ofensas que os escribas e fariseus eram chamados a todo momento por Jesus para assim se proceder e não ouviam, não tinham ouvidos para ouvir, não tinham olhos de ver. Ensinar, por um outro lado, que a verdadeira mudança, cura dos males da alma, não depende de fora, de ação exterior, mas de coisas voltadas para o interior. É sempre íntimo, então é vontade ou predisposição. Aliado a isso, uma ação em direção ao objetivo, buscar modificar-se. E olha que figura mais interessante, o enfermo deitado, 38 anos, carrega para cá, carrega para lá, atrofiado. Jesus fala assim: você tem predisposição? Você quer
Ficou claro que ele quer. Então agora, você quer, né? Age. Você vai agir. Você está deitado. O que aconteceu com ele? Ele modifica a sua situação. Ele estava horizontalizado naquele conhecimento dos humanos da terra. Com a virtude chegando ao seu lado, que é na figura de Jesus, ele então modifica-se a partir daquele convite. Quer? Tem vontade? Tem predisposição? Você pode, mas precisa mudança. Então ele sai da horizontalidade para a verticalidade, porque ele fica de pé. Levanta-te. E ele se endireita, né? Fica ereto. O que é isso? Cultivar os bons hábitos, boas práticas. Além do que, após isso é necessário que ele continue praticando, fazendo, porque é vigiando os seus atos para não se permitir acontecer algo pior. Né? Ele, naquela condição deitado, se não fosse jogado por alguém, ele não iria ser atropelado por uma biga. Mas ele andando sem prestar atenção no caminho, ele pode ser atropelado. Às vezes ele entra na frente da biga ali com os cavalos desavisadamente. Então esse é o nosso término do encontro acerca do Evangelho de João, onde nós falamos um pouco do capítulo 5, os versículos 1 a 18. Eu gostei muito. Se você gostou, deixa um comentário aí para nós. Fala o que você pensa, se você entendeu a ideia central aqui, se você compreendeu o âmago da questão, a consequência moral, se foi possível extrair essa consequência moral para você também. Eu te agradeço pela oportunidade, vou te convidar para a gente estar junto no próximo episódio, que vem no primeiro domingo do próximo mês de janeiro. Então, um abraço a você, fique com Deus, eu encontro você no próximo vídeo. Até lá!